Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um programa As Liberais. Eu já aproveito e convido você que está aqui acompanhando a gente no canal da Revista Oeste no YouTube a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu joinha, o seu comentário, interagir com a gente para saber o que você está achando aí dos nossos programas aqui. Toda semana, todas as terças-feiras, às 8h30 da noite, tem um programa novo aqui nas Liberais. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. E hoje o papo vai para saúde, bem-estar, saúde física, mental, um papo que eu adoro, né, Branca? É isso mesmo, Paula. A convidada de hoje é a Adriele Pedroso. Ela não é só uma nutricionista, ela é uma mentora de nutricionistas. E ela está lançando este livro, Personal Branding. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre nutrição, sobre várias coisas. Eu queria começar perguntando para você, Adriele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Você foi eleita a primeira nutricionista LinkedIn Top Voice do Brasil. Isso. Eu queria entender o que significa isso, como que você conseguiu esse título? Perfeito. Basicamente, LinkedIn é a maior rede profissional, social profissional do mundo. E poucos profissionais da saúde ainda utilizam de uma forma estratégica essa rede. Justamente no livro que você comentou, Personal Branding para Profissionais da Saúde, ele fala muito dessa trajetória. O LinkedIn, ele veio como uma oportunidade de posicionar a minha marca pessoal. Por meio de uma estratégia de personal branding, eu entendi que LinkedIn seria a principal rede para estar explorando e posicionando minha marca. Então, eu não sabia exatamente o que fazer para me diferenciar. Pensava, nossa, o mercado da nutrição já está muito saturado. Nós vemos muitos profissionais se formando a cada ano na nutrição, em várias áreas da saúde. E esse é um questionamento que eu vejo muitas mentoradas minhas falando, nossa, mas o que eu faço para me diferenciar, para conseguir cobrar um ticket mais alto, para não precisar ficar sempre cobrando aquele valor de plano de saúde, precisar atender uma quantidade muito grande de pessoas para aumentar o meu faturamento. E aí eu busquei pela mentoria em marca pessoal, entendendo que isso seria meu diferencial, e ali eu encontrei um oceano azul. Eu pensei, eu vou explorar um nicho diferente, um nicho que as pessoas não estão explorando ainda, nutricionistas não estão explorando, que é nutrição para executivos. E aonde que estão os executivos? É lá que eu precisaria estar, que é o LinkedIn. É onde a gente mais encontra hoje profissionais da área corporativa, ali no LinkedIn. Então, eu comecei a explorar, principalmente porque eu não vi nenhuma nutricionista fazendo esse trabalho. Eu pesquisava nutricionista, não tinha nenhuma referência. Falei, eu vou ser a pioneira nisso aqui. E eu comecei com uma estratégia de posicionamento, publicar todos os dias. Então, eu trazia conteúdo de valor para os executivos sobre nutrição, saúde, mobilidade. É diferente falar para um executivo e falar para um... Sim, porque a gente precisa pensar no que o executivo está buscando. Então, não dá para só trazer aquele diálogo de emagrecimento, ganhar massa muscular, enfim, porque às vezes o objetivo dele é muito diferente, o executivo tem uma rotina muito diferente. Então, muitas vezes está fora de casa, ele viaja muito, ele precisa de praticidade. Então, quando eu criei a minha trilha de conteúdo, que eu iria publicar cada dia da semana ali no LinkedIn, pensei, o que o executivo está procurando? O que ele precisa? Como que eu posso agregar valor na vida dele? Então, trazendo muito conteúdo de valor, eu comecei a criar esse relacionamento com os executivos principalmente, mas muitas outras pessoas começaram a me acompanhar, inclusive profissionais da saúde, que falavam assim, nossa, André, eu gosto tanto do seu conteúdo, eu gosto tanto da forma que você traz assuntos que são um pouco mais complexos, mas de uma forma muito simples. Até uma das primeiras entrevistas que eu dei, foi em 2020, foi com o Edu Giansante, lá do canal eDublin. Ele fala diretamente da Irlanda, e ele veio falar justamente de uma nutricionista que se tornou referência por encontrar oportunidades em uma rede que não estava sendo explorada por profissionais da saúde. E eu fui lá fazer esse trabalho com muito carinho, com um propósito muito forte de transformar vidas. Eu sempre falo que meu propósito é transformar vidas por meio da alimentação. Em menos de um ano de publicações, eu recebi esse reconhecimento. Agora, entrando no LinkedIn Top Voice, basicamente o LinkedIn, a partir de 2016, que foi
comprado ali pela Microsoft, ele começou a fazer uma lista dos principais influenciadores da rede. Então, ele reunia lá quem estava se destacando, quem fazia conteúdo de valor, quem que realmente tinha engajamento. E eu entrei na lista de 2020. Eu comecei meu posicionamento no final de 2019. Então, em novembro, eu comecei a publicar. Em 2020, novembro de 2020, eu fui eleita a primeira nutricionista LinkedIn Top Voice do Brasil. E hoje eu trago ainda muito esse título porque foi um marco muito importante. A partir disso, eu fiz um primeiro livro, que foi o 365 Ideias para Nutricionistas. Basicamente, são cards para que as nutricionistas saibam o que publicar cada dia da semana e tenham ideias, né? Porque era algo que elas traziam assim, mas eu não sei o que publicar, o que eu faço? Não tenho criatividade. Então, a ideia era realmente inspirar. E foi por isso que veio a necessidade de criar a mentoria. Porque eu pensava assim, o nutricionista pode ser muito bom tecnicamente. O profissional da saúde, ele tem muito conhecimento. Ele tem um propósito muito forte. Porque nós, profissionais da saúde, nós temos um propósito muito forte de ajudar as pessoas, de dar mais saúde, mais vida. Mas, muitas vezes, o profissional tem uma dificuldade de falar assim, tá bom, eu vou ajudar muitas pessoas, eu vou transformar muitas vidas, mas eu mereço ser reconhecido por isso. E aí o profissional tem dificuldade em precificar a consulta dele, tem dificuldade em aumentar o preço, em realmente se posicionar, ou às vezes tem um pouco de receio. Isso é até uma falha, né, Adriele, das faculdades de saúde em geral, né? Exato, Odonto, psicologia, fisioterapia, nutrição. Exatamente. Os profissionais da saúde muitas vezes têm dificuldade de se vender, né? Exatamente. No mercado. Você teve alguma coisa na tua formação? Você foi buscar depois que você se formou algo para poder se vender no mercado? Você foi buscar um diferencial, né? E as pessoas têm essa dificuldade muitas vezes, principalmente na área da saúde, né? Perfeito. Tua formação teve alguma coisa nesse sentido? Esse é o problema. Porque quando a gente tem a formação, eu sei exatamente o que eu preciso fazer para atender o meu cliente. Só que eu não sei captar esse cliente. Eu não sei como que eu chego para ele, ou que eu atraio a pessoa que eu gostaria, do público que eu quero atender, porque existem diferentes áreas de atuações em uma mesma profissão. Então, o nutricionista, por exemplo, ele pode ser nutricionista clínico, esportivo, pode lidar principalmente com o materno-infantil, mas como que ele faz para atrair a atenção desse público para que essas pessoas estejam consumindo conteúdo, criando esse relacionamento? Porque, diferente do passado, hoje nós podemos criar um relacionamento diariamente com as pessoas que são potenciais clientes, parceiros de negócios, enfim. Nós podemos ter esse relacionamento diário. E, na faculdade, não tem isso. Agora, eu vejo que está evoluindo. Eu já vejo várias faculdades de nutrição trazendo palestras, treinamentos. Eu já participei de várias. E, inclusive, ali na carga horária da faculdade, tem também a matéria de marketing, mas ainda falta muito essa questão do branding. Eu percebo que foi a principal chave na minha carreira, que realmente me fez posicionar minha marca, conseguir entrar no mercado cobrando um ticket mais alto. Na época, eu fiz ali a avaliação de qual era o valor médio das consultas dos nutricionistas da minha região. Eu comecei cobrando 3 vezes mais. E isso foi aumentando. E hoje o que as nutricionistas perguntam, mas como que você fez isso? Foi por meio disso aqui. Como é que você define branding? É bem complicado dizer em uma palavra só, mas o que eu gosto muito de trazer aqui é um conceito que até o Ricardo Dal Bosco, que é o segundo autor do livro, fala que a marca pessoal, personal branding, é a camisa que você veste até o último dia da sua vida. Então, é só imaginar que tudo que você faz não é só a roupa que você veste, não é só cor, não é só a sua logomarca, que muitos profissionais da saúde pensam que agora eu vou ter um cartão de visita bonito, uma logomarca que chama atenção e aí sim as pessoas vão me valorizar. Não é só isso que faz a diferença para você realmente ter um personal branding forte. Você precisa, primeiro, ter a atitude de iniciar, entender quem é o seu público, entender quem é você principalmente. Então, tudo começa pelo autoconhecimento. Se você não sabe quem você é e aonde você quer chegar, qual que é o seu objetivo, fica muito difícil você criar uma marca pessoal de sucesso, porque a marca pessoal não é criar um personagem. Muitas pessoas acreditam que eu vou criar a minha marca pessoal, mas a pessoa se veste de uma forma que ela não gosta ou ela precisa agir de uma forma que ela não gosta e aquilo não é sustentável. A marca pessoal precisa ser sustentável. A questão é você passar a imagem que você gostaria de transmitir, que as pessoas reconhecessem essa imagem. Então, muitas pessoas, às vezes, não sabem o porquê que elas não recebem convites para palestras, não recebem cotações de consultas, enfim, porque elas não estão passando aquela imagem que elas gostariam. Então, basicamente, a marca
é a camisa que você veste, porque tudo que você faz está diretamente impactando a sua marca pessoal, seja positivo ou seja negativo. Então, é essa questão que nós gostaríamos de trazer para os profissionais da saúde, eles entenderem que é muito importante que eles filtrem as pessoas que eles estão próximos, é muito importante que eles deem atenção para a imagem, sim, identidade visual, mas não é só isso que importa. O comportamento, a forma que a pessoa fala, as fotos que ela publica, tudo influencia a marca pessoal. Você, no teu livro, né, o primeiro, Aham. dos 365 dicas, Perfeito. Que tipo de ideia você dá, assim? Basicamente, ele é um mini livro. Ele é um card, Sim. são vários cardzinhos, 365, trazendo ali uma dica por dia. Basicamente, seria um tema para que um Isso é uma nutricionista... ideia, assim, um tema. Isso. Já ouviram falar naquele pão diário? Que é basicamente uma frase diária que você vê ali, uma inspiração, uma motivação. Dá uma. Isso. Por exemplo, das dicas ali. Também tem dicas de personal branding. Ricardo Dalboso também é o segundo autor de 365 ideias para nutricionistas. Mas ali teria, por exemplo, um título de uma publicação que o nutricionista pode fazer. Então, ele acorda e fala assim, o que eu posso publicar hoje? Deixa eu dar uma olhada aqui no livro. Aí ele vê lá, diferença de açúcar e adoçante. Ah, eu já sei o que eu posso publicar. Não é uma publicação pronta, justamente porque cada profissional ele tem ali a sua visão de mostrar aquele conteúdo. Ele tem a sua identidade, ele tem a forma de publicar aquilo. Então, a ideia é trazer uma inspiração e que os nutricionistas também pensem, eu preciso publicar de uma forma regular. Não adianta só começar e morrer na praia, que é o que nós vemos muito. Então, basicamente, eu falo que existem 3 estratégias para conquistar a autoridade digital. Primeiro, ter atitude. Segundo, ter estratégia. Se você não tem estratégia, você pode gastar muita energia, tempo, dinheiro em locais errados. Então, ter atitude, ter estratégia e ter disciplina. Constância, né? É isso que faz o resultado. Não adianta fazer uma semana, um mês, até porque muitos profissionais hoje são muito apegados no que a gente chama no livro de métricas de vaidade. Então, o profissional vê lá, nossa, eu tô com várias curtidas, vários comentários, ou às vezes uma publicação que ele fez um pouco mais rebuscada, ele vê que não foi tão bem de engajamento, ele já pensa assim, nossa, não deu certo. Mas, às vezes, aquela publicação que teve menos curtidas é o que traz mais resultado, que traz mais convites de palestras. Então, tudo depende do objetivo. Pois é, até te perguntar de engajamento. Você falou que focou mais em nutrição para executivos, né? Sim. Quando você começou a produzir conteúdos no LinkedIn. Quais são os conteúdos que mais atraíam os executivos? Quais são os pontos de interesse, assim, para executivos em geral, assim? Perfeito. O que eu explorei mais... Aqui tem uma questão também que eu preciso comentar. Quando eu comecei a publicar foi em 2019. E aí veio algo muito importante O mercado nessa digital muda muito, né? A pandemia. Pandemia, exatamente. Então, o que antes era a minha trilha de conteúdo sobre o que você vai comer quando você estiver viajando, o que você vai encontrar no aeroporto, como que você vai balancear suas refeições quando você estiver fora de casa, quais são os snacks de emergência que eu gosto de chamar, para você levar na mala de viagem, o que você pode fazer para controlar a glicemia, principalmente quem tem um desequilíbrio ali da glicose, enfim. Eu sempre dava dicas muito práticas do que a pessoa podia fazer. Mas aí, com a pandemia, as pessoas pararam de viajar. Então, eu precisei adaptar todo o meu conteúdo. E aí, o que a gente viu? A curva de ansiedade, estresse, depressão subiu muito. E o Brasil hoje é considerado o país mais ansioso do mundo. A gente não pode negligenciar esse dado. Então, o que eu trouxe nesse período foi principalmente como você pode controlar a ansiedade e estresse por meio da alimentação, que é uma coisa que as pessoas muitas vezes não percebem o quanto que impacta o que você come. Até eu venho de Porto Alegre, dia 8 de março, um dia da mulher, eu estava palestrando em um evento chamado A Força das 7 Mulheres, e eu falei justamente sobre qual é a importância da alimentação, das estratégias nutricionais para a mulher contemporânea. O que a mulher pode fazer para ela conseguir dar conta de tudo que ela faz e melhorar cada vez mais a disposição. E, enfim, nós sabemos que muitas mulheres... E é o que ou como se come que influencia isso, os dois? Os dois. Eu digo que não é nem só a quantidade e não é nem só a qualidade. Eu posso comer de uma forma muito saudável, mas se eu comer em excesso, uma hora, isso faz mal. Se eu comer menos por muito tempo, uma hora meu corpo vai cobrar, porque tem deficiências nutricionais. Mas eu ainda diria que a qualidade é mais importante, principalmente pensando em longevidade. Porque as pessoas às vezes pensam, e eu acho
de certa forma, um erro. E até era uma preocupação que eu tinha quando eu comecei ali no marketing digital, de pensar assim, eu tenho conhecimento, só que hoje muitas pessoas falam sobre nutrição, muitas pessoas falam sobre saúde e às vezes a pessoa não tem um respaldo científico para falar sobre aquilo. E as pessoas muitas vezes resumem dieta a macronutrientes. Se você come essa quantidade X de carboidratos, essa quantidade X de proteína, essa quantidade X de gordura, você emagrece. Só que o nutricionista é o único profissional que ele tem aquela... Eu não diria um superpoder, né? Mas ele consegue ter empatia de sentir. A pessoa tem uma rotina agitada, a pessoa tem várias questões familiares. Eu já ouvi várias questões familiares que a pessoa não compartilhou com ninguém da família dela, mas ela chorou na minha frente. E falou coisas que foram muito importantes para a adesão do plano alimentar. Então, é muito importante, sim, a qualidade, é muito importante a quantidade. O que e o como são tão importantes da mesma proporção. É a mesma coisa quando as pessoas me perguntam assim, o que você acha? Mais importante é o exercício ou a alimentação? Querendo, né, que eu puxe a sardinha para o meu lado. Eu falo na mesma proporção. São pilares que se complementam. Nós vivemos, o ser humano, ele... basicamente, precisa agir como um ecossistema. Tudo impacta. Se eu não durmo bem, isso impacta a minha alimentação. Pois é, até desculpa te cortar, mas eu li um estudo dizendo que quem dorme bem escolhe melhor os alimentos. Exato. Tem uma relação mesmo? Isso é comprovado cientificamente. Se você dorme mal, se você dorme pouco, hoje o ideal é você dormir entre 7 a 9 horas por noite. Mas não é só dormir essa quantidade que é saudável, você precisa ter um sono de qualidade. Então, às vezes, a pessoa pode dormir essa quantidade de horas, mas ela acorda 5 vezes na noite. Ela tem sono, no outro dia está cansada. Algumas pessoas nós chamamos de 9 hours, são pessoas que precisam de 9 horas de sono, porque elas não conseguem dormir, não conseguem descansar menos que isso. E quando você tem um sono insuficiente ou de má qualidade, você aumenta a produção de um hormônio chamado grelina. Grelina é o hormônio da fome. E reduz leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, o que acontece? Fome mais alta, saciedade mais baixa. O que a pessoa vai buscar? O corpo, ao mesmo tempo, ele sente aquela falta de descanso como falta de energia. E qual que é a energia mais rápida para a gente, para o ser humano? Um carbozinho. Carboidrato. É carboidrato simples, é doce, é massa, é sorvete. Então, não é errado comer isso. E esse é um ponto muito importante que eu trouxe para o LinkedIn, que eu consegui também atrair muita atenção das pessoas, porque eu trouxe o equilíbrio. Não é que você precisa cortar o álcool, o vinho, enfim, seja o que for, do final de semana, ou se você quer tomar todos os dias, fraciona. O importante é o equilíbrio. Então, o sono foi um ponto fundamental, que eu trouxe também muito nos meus conteúdos, porque se você tem um sono desequilibrado, você aumenta cortisol, vai aumentar estresse, reduz ali serotonina, você tem um prejuízo também no que a gente chama de relógio biológico, né? Aquele ciclo circadiano. Basicamente, o ser humano ele deveria estar em um ciclo todos os dias regular. Durante o dia se expor à luminosidade, durante a noite se expor à escuridão, para conseguir liberar hormônios de uma forma adequada. Só que hoje o que nós vemos, principalmente agora falando para executivos, as pessoas estão cada vez mais em escritórios fechados durante o dia e durante a noite, claridade demais. Então, é o celular na frente do rosto, prejudica muito a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, isso, de uma forma aguda, pode não ser tão prejudicial. Só que com o passar do tempo, uma pessoa que já vem há anos com esse tipo de rotina, começa a ter prejuízos na saúde. E a pessoa às vezes não entende de onde que vem. Então, a minha função ali no LinkedIn foi justamente desmistificar muitas coisas que as pessoas acreditam. E em 2020, eu fui eleita, então, a primeira nutricionista LinkedIn Top Voice, porque o LinkedIn reconheceu que esse tema é muito importante. Ao mesmo tempo, outros profissionais da saúde também foram eleitos. Então, hoje eu tenho contato com alguns profissionais que estão na mesma lista e é muito gratificante ver que as pessoas se inspiram nisso. Eu falo que não é um mérito só meu, né? Claro que teve uma estratégia ali, enfim, mas todas as pessoas que acompanharam, que estavam ali sempre junto, acompanhando os conteúdos e que eu tive a oportunidade, eu falo que quando eu faço um conteúdo, é justamente para impactar pessoas, porque a pessoa muitas vezes pode não incluir aquele hábito na hora, mas ela vai lembrar um dia que, nossa, eu vi uma vez um conteúdo sobre isso e eu já recebi muitos feedbacks e todos os dias eu recebo de pessoas que falam, você está transformando a minha vida. Pessoas que emagreceram 15, 20 quilos porque começaram a acompanhar os meus artigos. Eu já tenho mais de 120 artigos publicados no LinkedIn. E hoje também me tornei colunista de revistas, de programas.
graças a essa exposição que eu consegui por meio de uma estratégia de personal branding. O Andriele, você está falando sobre essa questão de emagrecimento, né? O Brasil está virando um país obeso, né? As pessoas gostam de falar sobre alimentação, mas cada vez mais a gente percebe crianças, adolescentes na obesidade. Por que isso? É uma mistura, é isso e a neurose, e também outros, né? Uma coisa, assim, meio psicótica também nessa coisa do corpo. Então, é uma esquizofrenia, né? Que a gente vive. O que a gente vê hoje são extremos. É difícil a pessoa ter um equilíbrio físico e mental, que ela fala assim, eu estou bem, eu quero continuar bem, por isso eu vou investir na minha saúde, eu vou na academia não para emagrecer, para ganhar massa muscular, eu vou na academia porque eu quero ter saúde cardiovascular, eu quero estar com 80, 90, 100 anos saudável, conseguindo me locomover tranquilamente. Geralmente as pessoas têm um objetivo estético. Claro que as redes sociais elas impactam muito nisso porque as pessoas têm um grau de comparação muito grande. Então, se a pessoa olha que, nossa, todo mundo está em forma, eu também quero ficar. Não que esteja errado cuidar da estética, bem pelo contrário. Eu represento marcas hoje, sou embaixadora de várias marcas e que tem esse apelo também de você cuidar para aumentar a sua autoestima. O problema é quando isso se torna um extremo. Então, hoje, a pessoa que é fissurada, ela precisa pesar cada grama de comida que ela come, porque se ela passar, ela se sente já uma fracassada, ou aquela pessoa que não consegue parar de comer por ansiedade. Então, a gente vê muito a saúde mental impactando a saúde física. A pessoa, muitas vezes, está com a saúde mental debilitada, e aí o que ela faz? Ela faz uma dieta tão restritiva que deixa o corpo dela mais debilitado ainda. Então, aqueles nutrientes que ela precisaria para conseguir melhorar a sensação de bem-estar, de prazer, ela agora não tem, porque a dieta que ela está fazendo é muito restritiva. E aí ela fica num ciclo, aumentando o que a gente chama de fome emocional. Uma das causas que eu acredito de verdade, que é a principal, assim, é justamente a fome emocional. A pessoa que tem muita ansiedade, ela não busca a causa dessa ansiedade, e aí ela está sempre tentando combater essa ansiedade, preencher um vazio com comida. Pois é, mas daí o ideal seria trabalhar essa paciente de uma maneira multidisciplinar, como, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra que possa fazer esse atendimento na parte de saúde mental, Andriele? Você tem essa parceria com Tenho sim. Inclusive, já tive a necessidade de encaminhar várias pessoas, que foi o fator determinante para a pessoa ter sucesso no planejamento alimentar. Porque a pessoa começava o plano alimentar, por mais flexível que fosse. A pessoa chegava no 3º dia, e ela chegava em casa e falava, eu trabalhei demais, eu mereço o meu doce. E era sempre essa questão de merecimento. Então, a gente percebe que é um mindset. E não é questão de força de vontade, força de disciplina. Muita gente fala assim, né? Se você não consegue é porque você não tem disciplina. Não é esse o ponto. Às vezes a pessoa já tem tantas preocupações que ela precisaria combater a causa com um profissional, com um psicólogo, um psiquiatra. Ela precisa primeiro reconhecer que ela precisa de ajuda. E o profissional da saúde de qualquer área, então o nutricionista, o fisioterapeuta, o educador físico, ele pode identificar essa necessidade. E o que eu chamo de padrão ouro é justamente isso, uma equipe multidisciplinar. A pessoa tem o nutricionista acompanhando a alimentação, tem o educador físico verificando como que está ali a execução dos movimentos no exercício físico, tem lá um médico verificando a questão hormonal, se tem algum desequilíbrio ou não. Então, tudo isso é muito importante para a pessoa se ver, né, como um ecossistema e realmente estar melhorando a qualidade de vida a longo prazo. Você atende em consultório também? Ou hoje não? Hoje, a maioria dos meus atendimentos são online, posso dizer que mais de 90%, e muitos dos atendimentos de profissionais brasileiros que moram fora do Brasil. Então, basicamente... Eu sempre pensei assim, sabe? Por exemplo, eu sei que tem muitos, já fui a nutricionistas online, não quer dizer que é ruim, mas assim... A pessoa vai no nutricionista, não se pesa ou não se pesa na frente dele, não tem as medidas, nada. Como é a mesma qualidade? Dá para ter a mesma qualidade no online? Como? Ótima pergunta. Inclusive, muitas mentoradas nutricionistas falam, André, como é que você faz para dar um feedback para o paciente? Porque às vezes ele está tão preocupado em reduzir o peso na balança que ele não quer saber ou ele de outra questão. Dá uma enganadinha. Aí a gente precisa trabalhar outras questões, porque o que acontece? No online a gente tem realmente essa limitação, você não consegue fazer avaliação física, a gente trabalha com o que a gente consegue. Então,
eu tenho vários clientes que têm, por exemplo, uma frequência de fazer uma avaliação de bioimpedância, ou eles vão até um profissional que faz uma avaliação física, porque eles fazem questão de fazer aquela avaliação. Só que eu gosto muito de trazer o conceito de que você não deveria se apegar na balança, no peso da balança. Porque muitas pessoas começam um processo de emagrecimento, muitas vezes, a pessoa começou a fazer treino de força, musculação, entrou na academia. A pessoa vê que está aumentando o peso. Muitas vezes ela pode estar aumentando massa muscular e, ao mesmo tempo, reduzindo gordura. Está melhorando a composição corporal. A gente vê a comparação ali dos índices nos exames, tudo melhorando. Mas a pessoa se sente fracassada porque ela olha na balança e ela fala, olha, aumentou o meu peso. Eu já atendi pessoas que reduziram 2 quilos na balança, mas reduziram 13 centímetros de cintura, de circunferência aqui na cintura. Então, a gente vê que o risco de doenças cardiovasculares está reduzindo. A pessoa está se sentindo melhor, ela está vendo, nossa, as roupas estão mais justas, eu estou conseguindo usar roupas que eu não usava antes. A pessoa está melhor, mas ela olha na balança e fala, nossa, mas eu reduzi só 2 quilos. É sério, só 2 quilos. E pensa que 2 quilos de gordura é muita coisa. Então, não tem essa avaliação, realmente, principalmente as pessoas que muitas vezes não têm acesso ali a uma avaliação física, mas eu faço um questionário. Mesmo com as pessoas que não têm algum tipo de avaliação, eu tenho um questionário de medidas que eu envio para a pessoa, ela consegue fazer tranquilamente em casa, com uma fita métrica, e também eu gosto de... A gente precisa do peso. Eu, particularmente, não gosto de que a pessoa fique se pesando com muita frequência. Então, eu falo, você pesa só quando a gente for fazer a avaliação. Aqui, a gente tem a consulta agendada. Então, um dia antes, se pesa em jejum. Bom, padronizar sempre, né? Mas é importante fazer essa comparação, mas não focar no peso. Eu acredito também que as acaba pessoas... gerando ansiedade, né? Exato, essa coisa de exatamente ficar por pesando isso. o tempo todo, né, Andriele? Agora, a Branca tocou num ponto, a gente falando sobre obesidade, né? A obesidade é uma doença crônica. Sim. E, por outro lado, hoje a sociedade tem muitas vezes essa rigidez, os padrões estéticos, dessa cobrança, principalmente em razão da mulher, assim, um peso grande, né? Uhum. Se bem que homem também, hoje em dia, tá tudo, né? Acho que tá assim, né? Uhum. Mas eu queria te perguntar sobre esses movimentos hoje que, de alguma forma, tentam normalizar a obesidade. Queria saber o que você acha a respeito disso, porque nós entrevistamos aqui nas Liberais, inclusive uma educadora física que tem uma coluna, escreve num grande site, e que diz que ela foi proibida de escrever sobrepeso, que a pessoa está sobrepeso. Tá. Porque isso poderia gerar... São várias palavras. Uma delas me chamou muito a atenção. Uhum. Não pode dizer... Porque quem diz o que é sobrepeso, eu falei, bom, mas isso não é um critério objetivo? Ela falou, bom, isso aí pode gerar várias questões. Queria te ouvir nesse sentido. O que você pensa? O que acontece? Isso é um tema complicado. Ele é bastante polêmico, porque, como você falou, a gente fala que estão romantizando a obesidade. Como se tivesse tudo bem, ou como se fosse só algo relacionado à estética. O que acontece é que nós sabemos quais são as consequências de você ter um sobrepeso ou obesidade por muito tempo, de uma forma crônica. A gordura excessiva no corpo, ela gera um processo inflamatório. E quando a gente pensa em longevidade, a gente precisa modular essa inflamação. Então, combater o excesso de peso é uma questão de cuidado com a saúde, não é uma questão estética. E as pessoas confundiram muito isso. Não é uma questão de ser bonito, feio, é uma questão de ser certo ou errado. De forma alguma não deve existir esse julgamento. O problema é que as redes sociais, muitas vezes, elas são muito maldosas em relação a isso. As pessoas falam palavras que machucam. Então, o primeiro passo é não julgar a pessoa, seja independente do peso que ela tem. Como eu falei antes, desapega da balança. A gente precisa verificar como está o estado de saúde dessa pessoa. E quem faz isso é o profissional da saúde. O problema é que as pessoas querem dar muitos comentários e falar o que a pessoa deveria ou não fazer. Isso aumenta ainda mais o grau de ansiedade e a pessoa buscando uma forma de também combater isso, né? O psicológico abalado, ela busca, não, eu vou ficar assim, porque eu não quero mais receber esse tipo de crítica. Então, primeiro de tudo, a escolha tem que ser da pessoa. Não deve ser as outras pessoas falando o que ela deve ou não fazer. O profissional da saúde, ele ajuda, ele acolhe. Não é aquela pessoa que ele vai dizer, você está com sobrepeso. Eu nunca julguei uma pessoa porque ela estava com sobrepeso ou obesidade. A gente sabe que realmente causa um problema a longo prazo, mas a escolha é sempre da pessoa. Se ela quer ou não emagrecer, a escolha é dela. Então, acima de tudo, eu acredito que, pensando nisso, precisa existir muito respeito de todas as partes. Das pessoas que estão próximas, a família tem um papel muito importante, acolher a pessoa. E o profissional da saúde, ele precisa ter
um preparo para isso, porque realmente isso é uma questão que a gente vê com muita frequência hoje e as redes sociais geralmente atrapalham bastante o sucesso também da adesão dessa pessoa. Tem algum alimento que você corta, assim, que você fala assim, esse vamos evitar, entendeu? Segura que eu vou convidar quem está nos acompanhando aqui no programa As Liberais, você que gosta do nosso conteúdo, para assinar a Revista Oeste. Toda semana um conteúdo exclusivo é publicado no nosso site. Então, se você gosta, ainda não é assinante, corre lá, revistaoeste.com/assine, ou então é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui do ladinho. É muito simples, um passo a passo, para você também se tornar assinante. Lembrando que a gente não aceita recursos públicos, recursos de empresas públicas, de partidos políticos. Então, o valor da sua assinatura que financia aqui projetos como As Liberais e outros projetos aqui da nossa grade, todo o nosso time de jornalistas. Então, a gente precisa aí do seu apoio para continuar exercendo um jornalismo independente, que isso é muito importante. Então, contamos com o seu apoio, né, Branca? Para você que está acompanhando e que gosta aí do conteúdo da Revista Oeste. Agora sim, Andriele, conta pra gente. Qual alimento que eu corto? Se você tem algum alimento, porque tem gente que fala assim, glúten, carboidrato, pão, fruta, né? Tem algum que você acha bolacha recheada, né? Pra chegar ao extremo. Fala assim, não, esse não dá. Eu vou ser bem pra quem sincera. quer emagrecer, né? Eu comecei a publicar nas redes sociais porque eu achava um absurdo esse tipo de diálogo. De assim, você precisa cortar isso da sua vida porque isso faz muito mal, isso é vilão, enfim. Existe realmente uma polêmica em cima disso. Tem muitos profissionais da saúde que apoiam. Tem muito profissional que você chega e fala assim, olha, se cortar açúcar, carboidrato e qualquer tipo de gordura. Você fala assim, tá, tudo bem, eu tô aqui por quê? Não, mas eu tô aqui por quê? Também, né? Porque é legal estratégias. Com certeza. E até já vou contar um case de sucesso de uma cliente minha que ela chegou no meu consultório, ela falou assim, quando atendi em consultório presencial: olha, você é a quarta nutricionista que eu vou e, assim, eu não sei mais o que eu faço para emagrecer. Já estava desacreditada essa. Assim, ela chegou me dizendo, olha, eu não sei mais o que eu faço, se talvez você faça um milagre, talvez não, eu acho que não. Mas, assim, eu vou te dar uma lista de tudo que eu não quero comer e, assim, meu café da manhã é coxinha e Coca-Cola. Foi o que ela me falou. Eu peguei aquele desafio e eu falei assim, olha, eu vou ser a última nutricionista que ela vai. Porque se eu não der uma solução, ela vai procurar outro nutricionista e ela vai chegar à conclusão de que nutricionista não funciona. Nutricionista não serve para nada. Então, eu falei assim, olha, a gente não vai tirar a tua coxinha do café da manhã. Nossa. A gente vai substituir... É boazinha. A gente vai substituir esse refrigerante, a gente vai melhorar um pouco a composição da dieta, mas assim, no seu tempo. Porque eu acredito que o maior erro das pessoas é justamente isso, Branca. As pessoas chegam e falam assim, olha, amanhã eu vou começar a dieta. Então, a pessoa chutou o balde final de semana, chega segunda-feira e ela fala assim, vou começar a dieta, vou cortar carboidrato, vou cortar glúten, lactose, açúcar e... Vou comer o quê? Vou comer salada e frango, salada e ovo. E aquilo não faz parte do estilo de vida dela. Ela devora uma caixa de bis no dia anterior e daí acorda... Pensando que precisa compensar. Sim. E é esse sentimento de compensação que gera mais ansiedade, que gera mais sobrepeso. Porque a pessoa acha que estou fazendo tudo certinho, mas chega no final do dia, ela chega com uma ansiedade tão grande que ela ataca a geladeira. E ela não percebe que ela está fazendo isso. E muitos executivos fazem isso. Muitas pessoas chegam em casa e elas falam assim, eu comi pouco hoje, agora eu preciso comer melhor. E aí a pessoa vai lá, ela pega uma caixa de chocolate e ela devora sem perceber. E não é aquela fome de eu preciso matar a minha fome. É a fome emocional que eu tinha comentado. É aquela ansiedade excessiva. Eu não gosto desse conceito de você precisar cortar tudo da sua vida. Porque se você corta de uma vez, você vai sentir falta. Era algo que fazia parte da sua rotina. Então, se eu sei que aquilo não está me fazendo bem, primeiro de tudo, glúten não é um vilão como as pessoas falam. Se você consegue tolerar, claro que hoje o que a gente precisa dizer também não existe só a doença celíaca. Né? A doença celíaca é a pessoa que tem alergia, ela não pode consumir de jeito nenhum, tem que cortar. Isso não tem outra alternativa. Agora, muitas pessoas têm sensibilidade ao glúten não celíaca. A pessoa tem vários sintomas, tem aquela sensibilidade, tem alguns desconfortos ali, então é importante que a pessoa realmente reduza, mas não por uma questão de que é um vilão, porque para ela não é bom.
Mesma coisa em intolerância à lactose. Se a pessoa não consegue tolerar, ela precisa reduzir ou tirar da vida dela ou substituir por alguma opção que seja sem lactose, mas é uma individualidade dela. Então, eu acho errado dizer que todas as pessoas deveriam fazer algo, porque a gente não consegue dar uma prescrição sem entender quem é o indivíduo que está na minha frente. Então, essa é a grande dificuldade até que os profissionais da saúde têm nas redes sociais, porque eles precisam ter muita cautela com as informações. Se eu vou falar de um conteúdo, de um alimento que pode fazer bem, eu preciso deixar claro, pode fazer bem, porque pode ser que para outra pessoa não faça bem. Se eu vou falar do benefício de um suplemento alimentar, hoje eu sou consultora técnica da Atlética Nutrition, da Desinchar, são marcas de suplementos, mas se eu vou falar de um suplemento, eu preciso deixar muito claro que não são todas as pessoas que terão aquele benefício. Que sim, tem benefícios, mas que precisa ser um nutricionista que vai prescrever de uma forma individualizada ali. Então, é bem importante entender que a alimentação é algo para o resto da vida, a gente sempre vai se alimentar, então eu preciso ter uma boa relação com a comida. Se o nutricionista chega e fala para a pessoa, você precisa cortar isso, na minha visão, e a visão de uma paciente também, porque eu já fui nutricionista. A pessoa falou, você não pode comer isso, aquilo. Eu tive a impressão de que, nossa, então nunca mais posso comer isso porque isso faz mal. E as pessoas acabam levando essa mensagem. Né? E às vezes deixam de consumir algum alimento porque acreditam que aquilo é extremamente prejudicial. Então, na minha visão, novamente, respeito os profissionais que pensam de uma forma oposta. E está tudo bem. Existem diferentes formas de trabalho, mas eu não gosto dessa abordagem muito restritiva, porque eu já atendi muitas pessoas que chegaram no meu consultório com uma ansiedade extrema, com um excesso de peso extremo, porque a pessoa no passado tentou fazer dietas restritivas demais, não conseguiu sustentar, se sentiu fracassada por isso e não sabia mais o que fazer. Então, na minha visão, o segredo é o equilíbrio. A paciente da coxinha emagreceu? Emagreceu 15 quilos. Olha só, isso é um case. Comendo sucesso, coxinha. Hein? Comendo coxinha, não deixou? Deixa eu contar aqui qual que foi a questão. A gente começou reduzindo a quantidade e depois a gente substituiu os ingredientes. Então, inicialmente era aquela coxinha tradicional, frita de frango, enfim. Primeiro a gente reduziu as calorias, a quantidade. Depois ela começou a consumir uma coxinha que tinha a base de batata doce, enfim. A mesma pessoa, quando emagreceu lá 15, acho que foi 17 quilos no total, ela chegou a consumir só o frango com salada no café da manhã. E ela falou, nossa, o que aconteceu comigo? Por quê? Porque eu falo assim, às vezes a pessoa busca muito por uma motivação, mas a motivação só vem com a disciplina. Então, ela se sentia tão fracassada que ela pensava assim, nossa, vou fazer... Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou comer o que eu não gosto? E aí, quando ela começou a ver o resultado, começou a ir para a academia, começou a olhar no espelho e se ver da forma que ela gostaria, ela falava, nossa, o que eu estou fazendo está dando certo, está funcionando. E aí, eu posso fazer mais, eu posso fazer mais. Então, é por isso que eu sempre falo da questão de... É importante você fazer exercício, não só por questão de saúde, de você realmente se sentir mais forte, mas porque aqui fica mais forte. Você começa a superar os seus limites e você pensa, eu consigo mais. E você traz isso para outras áreas da vida também. Então, eu sou uma completa incentivadora do exercício físico, porque eu penso que a pessoa precisa fazer, não só para a saúde física, mas saúde mental também, que é fundamental. Exatamente. E um outro assunto, o intervalo das refeições. Né? Porque tinha uma época que se falava muito, tem que comer de 3 em 3 horas, tem que comer. Aí... Jejum intermitente, gente com 12, 16, 20 horas fazendo jejum. Qual é a tua linha? Assim, eu sei que tudo é individualizado, exato, claro, depende do paciente. Mas você vai mais na linha de vamos comer de 3 em 3 horas ou vamos fazer o jejum? Como é que você pensa? Vamos comer quando tiver fome. Quando tiver fome também, que isso é boa. Exato. A gente chama isso de uma alimentação mais consciente, né? Uma pessoa que come a hora que ela tem fome. Isso também tem que ser muito individualizado. Então, é a mesma coisa. Eu não gosto de dizer que existe um padrão ideal de dieta. Muitas pessoas se dão muito bem com jejum e a gente sabe que pode ter, sim, muitos benefícios. Agora, quem que eu estou avaliando? Será que é uma pessoa que tem um estilo de vida muito estressante? Será que é uma pessoa que é um atleta? A gente sabe, por exemplo, por indicações de literatura internacional, na área de nutrição esportiva, de que o ideal é que você consiga manter uma boa aminoacidemia no sangue, que é a quantidade de aminoácidos. Basicamente, aminoácidos vêm de proteínas. Então, se eu quero construir massa muscular, o ideal é que eu dê uma carga de aminoácidos a cada 4 horas. Agora, eu estou falando de um atleta em busca de ganho de massa muscular.
Se é uma pessoa que tem uma síndrome metabólica, sobrepeso, enfim, e por vários exames eu verifico que o interessante é que essa pessoa reduza um pouco mais a insulina, que é o hormônio que joga a energia para dentro das células. E eu percebo que para essa pessoa pode ser interessante o jejum por mais tempo, ou talvez iniciar com uma alimentação mais fracionada, porque é uma pessoa altamente ansiosa e ela precisa ter ali manter a glicemia estável ao longo do dia. Isso é completamente individual. Então, por isso que eu não tenho uma linha única. Eu vejo muitos profissionais que se posicionam como, por exemplo, eu sou nutricionista do jejum, eu sou nutricionista low carb, eu sou nutricionista, enfim, dessa linha específica. Você pode sim estudar uma linha específica, como eu estudo a área de longevidade, como eu palestro sobre esse tema, mas, ao mesmo tempo, você precisa individualizar. Então, não existe uma dieta perfeita para todo mundo, não existe um suplemento perfeito para todo mundo, mas existe a individualidade biológica e isso precisa ser analisado com muita cautela. Mas você usa, para algumas pessoas, o jejum intermitente, para outras low carb, para outras... Você usa essas técnicas Sim, também? com certeza, com certeza. Existe... A nutrição é uma ferramenta muito poderosa, né? Sou até suspeita para falar, mas é uma ferramenta muito poderosa porque você consegue melhorar vários parâmetros da vida. Então, tanto saúde física, mental, melhorar a questão de exame de sangue. Se eu vejo que a pessoa tem uma dificuldade em consumir alimentos a cada 3 horas, não é uma necessidade. A gente sabe que não tem necessidade de você comer a cada 3 horas, especificamente. Existe um cálculo calórico para que a pessoa atinja naquele dia. Uma quantidade de proteínas, carboidratos, gorduras, como eu tinha mencionado, os macronutrientes, que o nutricionista faz esse cálculo. Então, para algumas pessoas, a dieta low carb é melhor. A pessoa não consegue absorver muito bem a glicose. Se ela consome muita glicose, muito carboidrato, ela tem um desequilíbrio ali na glicemia. Para essa pessoa especificamente, uma dieta hiperglicídica, que a gente fala, que é rica em carboidratos, não é interessante. Para um atleta, um triatleta, que precisa gastar muita energia, talvez para ele uma dieta muito restritiva em carboidratos não seja a melhor estratégia no momento. Então, para a mesma pessoa, por isso que é tão complicado, que para a mesma pessoa eu posso usar diferentes estratégias. Se eu acompanho a pessoa, como eu faço acompanhamento com os meus clientes, por 3, 6 meses, pode ser que ele inicie com uma dieta mais low carb e depois a gente faça uma progressão dessa quantidade de carboidratos. E a pessoa vai adaptando, porque o corpo funciona dessa forma. Então, o que as pessoas hoje conhecem muito como fase de cutting e bulking, você emagrecer e ganhar massa muscular, né? Agora pensando mais na parte esportiva, eu posso muito bem usar diferentes estratégias para que a mesma pessoa tenha o objetivo dela no momento certo. Isso precisa ser de uma forma adaptável, para que não tenha o que a gente chama de, basicamente, termogênese adaptativa. Quando a pessoa faz uma dieta muito restritiva por muito tempo, então, por exemplo, a pessoa quer emagrecer lá 10 quilos, ela começou com uma dieta muito restritiva. Chega um momento que o corpo dela entra no que a gente chama de platô. Então, mesmo com uma dieta extremamente restritiva, a pessoa não está mais emagrecendo. Eu já atendi casos de mulheres que não estavam menstruando há 9 meses, por exemplo, por uma dieta muito restritiva e excesso de exercício físico. A gente chama isso de tríade da mulher atleta. Tríade? Tríade da mulher atleta, ou síndrome de Rhodes. Então, basicamente, o que a literatura traz se a mulher tem uma quantidade de energia insuficiente para o que ela precisaria para as funções vitais, chega um momento que o corpo começa a pegar mais energia para ele guardar. E aí a pessoa continua com dieta restritiva, continua com excesso de exercício, não tem resultado, fica mais irritada, começa a ter alterações que ela não deveria por uma dieta restritiva demais. Nesse caso em específico, dessa mulher que eu falei que eu atendi, que era atleta, ela estava consumindo em torno de 1.000 calorias a menos do que ela deveria por dia para manter o peso. E aí eu falei para ela assim, que a gente vai fazer é aumentar calorias, você vai aumentar para conseguir voltar a emagrecer. No começo ela achou loucura, ela falou, como é que eu vou comer mais e vou emagrecer? Não, tá maluca, não pode ser. Mas ela fez isso e ela voltou a emagrecer, o ciclo menstrual regulou. Então, é por isso que eu falo que não existe uma dieta perfeita. O nutricionista ele tem que ter o tato de entender qual que é o momento de cada pessoa e o que ela consegue dar conta naquele momento. Talvez eu já errei no passado de olhar para uma dieta quando eu não era ainda formada, eu olhei para uma dieta que tinha lá um monte de chocolate, empadinha, pizza. Eu falei, como assim? A pessoa foi nutricionista e está comendo dessa forma? Mas eu não sei o que a pessoa conversou no consultório. Eu não sei o que para ela é mais saudável hoje, o que para ela é uma evolução, do que ela fazia ontem. E isso que é importante, ela está evoluindo a cada dia. Então, existem estratégias, jejum, enfim,
cetogênica, low carb, que podem ser interessantes em determinados momentos, só que eu não posso generalizar, porque para muitas pessoas pode não ser a melhor estratégia naquele momento. Então, por isso que eu tenho muita cautela na hora de falar de estratégias, porque às vezes as pessoas escutam no podcast, numa entrevista, vou começar a fazer isso, que é o que a gente vê na internet. Procure um profissional, gente, é importante, Exato. é importante. Agora, você falou da longevidade, né, que você se especializou nisso. A gente até estava comentando um pouquinho aqui antes do programa, tem alguns cientistas que entendem aí o envelhecimento como uma doença e que, portanto, teria cura. Então, já tem alguns grupos, né, de cientistas estudando o envelhecimento e tratando como uma doença mesmo, ainda que seja um grupo ainda minoritário, né? Sim. Agora, eu acho que já é consenso científico que uma dieta balanceada, fala muito da dieta do Mediterrâneo, Sim. né? Sono e atividade física seria a tríade para a gente alcançar a longevidade. Agora, quais são os tratamentos? O que está rolando aí de novidade para as pessoas que estão acompanhando a gente? Tem algum alimento que já foi comprovado aí que ajuda a estender a vida com qualidade, né, André? Perfeito. Existem alimentos, existem suplementos, existem tratamentos para longevidade. O que a gente estuda muito hoje na área de nutrição, que tem esse foco de longevidade, é justamente você melhorar a sua capacidade antioxidante. Porque o que acelera o envelhecimento celular? É justamente o estresse oxidativo. E nós estamos expostos todos os dias a vários fatores, vários gatilhos de estresse. Seja toxina, seja o plástico, maquiagem, ar. A todo momento nós estamos expostos a toxinas, os alimentos cada vez mais ultraprocessados, e também é uma das causas que aumentam muito a obesidade, ultraprocessados, as pessoas com dietas cada vez menos nutritivas, então os nutrientes que elas precisariam para manter as células mais saudáveis, elas não estão consumindo. Elas estão consumindo toxinas que estão prejudicando a saúde celular. E cada vez mais, excesso de álcool, enfim, um estilo de vida que não é saudável, sedentarismo, estresse excessivo, saúde mental cada vez mais abalada, tudo isso acelera o envelhecimento celular. Então, se eu uso estratégias anti-inflamatórias, antioxidantes, então a gente estuda muito a curcumina, da cúrcuma, isso é algo que eu vejo no mundo inteiro. Ano passado eu fiquei um mês em Nova York, eu visualizei muitos produtos que eu acredito que são tendências aqui no Brasil, de trazer a curcumina junto com piperina, que está presente na pimenta do reino, curcumina na cúrcuma. São alimentos naturais e acessíveis também. As pessoas não utilizam muitas vezes por não conhecerem esses produtos. Então, curcumina, piperina, o resveratrol da uva, enfim, as frutas vermelhas, as berries, são riquíssimas em antocianinas, que também são compostos ativos. Todos esses compostos ativos, eles são antioxidantes, que no nosso corpo se tornam anti-inflamatórios e que melhoram a saúde das nossas células. Em relação à suplementação, a gente sabe que a coenzima Q10 é uma substância que o nosso corpo produz naturalmente, mas com o passar dos anos, com o processo de envelhecimento, a gente começa a reduzir a liberação de Q10. Então, a suplementação em determinada fase da vida e para determinadas pessoas pode ser interessante para melhorar essa geração de energia. Então, quanto mais eu utilizo estratégias anti-inflamatórias por meio da alimentação, eu consigo prolongar a saúde da minha célula. E isso, claro, que vai trazer mais longevidade em um todo. Você acha a suplementação inevitável? Porque também, assim, uma qualidade da alimentação, no fundo, você tem esses elementos numa boa alimentação, né? Sim. Tudo bem que tem a quantidade, tudo, mas você acha ela indispensável, a suplementação? Não acho que a pessoa deveria utilizar suplementos necessariamente se ela não tem uma indicação. Mas o que o suplemento faz? Ele complementa uma alimentação que está deficiente. Então, eu só sei se a pessoa precisa utilizar por meio de uma avaliação individualizada. Mas tem alguém perfeito, assim, que não precisa de nada? É essa que é a questão. Porque hoje, a gente não pensa só em consumir o alimento. Eu sei que tem uma quantidade X de ômega 3 no peixe. Mas quem garante que eu vou conseguir absorver aquela quantidade? Se a saúde intestinal não está muito boa, que hoje nós vemos as pessoas com muitos problemas de desregulação intestinal, microbiota debilitada, eu tenho uma dificuldade também de absorver. Então, o suplemento ele vem para facilitar isso.
Eu gosto muito de suplementação, alguns suplementos específicos que facilitam, seja a rotina de um atleta, de um idoso. Às vezes a pessoa não consegue consumir a quantidade de proteínas, utilizar ali um whey protein, por exemplo. E a gente vê uma tendência muito forte também, pensando em longevidade, que é um rótulo mais clean label. Então, uma rotulagem mais limpa, sem aditivos químicos em excesso, com, enfim, produtos naturais. É basicamente para facilitar aquele dia. Mas não vejo como indispensável. É que eu vejo assim, por exemplo, minha avó. Ela morreu com quase 100 anos. Olha só. Nunca suplementou na vida, nem sabia o que era isso. E tinha uma vida super saudável, andava, fazia ginástica, tudo. Tá. Isso era uma coisa, assim, relativamente comum também, Sim, antes. sim. Você via muita gente super longeva, né? Sem nunca ter suplementado e que era alimentação. Perfeito. Então, sabe, isso mudou. Mas tem também a qualidade do alimento, né? A qualidade do solo mudou muito. Então, hoje, o que era um solo muito fértil e também antes as pessoas consumiam muitos alimentos orgânicos. Agora, voltando à questão de antioxidantes, quando eu consumo alimento orgânico, ele tem uma quantidade de antioxidantes muito maior. E até comparando hoje em dia, se eu comparo um alimento convencional e um alimento orgânico, o orgânico tem muito mais antioxidantes, porque o antioxidante é basicamente a substância que aquela planta, aquela fruta produziu para se defender dos fatores externos. Então, quanto mais ela está exposta ali, mais ela vai produzir lá o resveratrol, a antocianina, e no nosso corpo isso é muito benéfico. Mas, hoje em dia, o que a gente vê? As pessoas consumindo alimentos ultraprocessados, então a qualidade do alimento mudou muito. Então, o ideal seria não precisar de nenhum suplemento, e não vejo como uma necessidade. Mas eu também acho que é uma ferramenta, eu acredito que é uma forte ferramenta para algumas pessoas, para conseguir facilitar o estilo de vida delas, falando agora do público que eu atendo, mas existem muitos públicos que não têm necessidade alguma de utilizar. Então, para saber se precisa ou não, é só com uma alimentação individualizada. Então, o ideal é verificar ali a cada 6 meses a quantidade de vitaminas no sangue, a pessoa ter uma recorrência nos profissionais da saúde para ela saber se ela realmente está saudável. E quais alimentos que ela pode incluir, né, com essas fontes. Mas lembrando que nem tudo que a gente consome, a gente consegue absorver. Então, esse que é o meu principal alerta. Porque muitas pessoas falam, você é o que você come. Essa frase ela ficou muito famosa. Né? Você é o que você come. Eu acredito que nós somos o que nós comemos, nós digerimos e conseguimos absorver. Porque nem todas as pessoas conseguem absorver aquela quantidade de nutrientes que elas estão consumindo, que seria o ideal, né? Pois é, e essas injeções de vitamina agora que o pessoal tá tomando? Soro? Faz um negócio vitaminado, assim, fica lá 1 hora tomando as vitaminas endovenoso, assim. O que você acha disso? Pode ser uma boa alternativa para uma pessoa que precisa de muita agilidade para receber uma vitamina que é muito importante naquele momento. Mas, por exemplo, existem vitaminas que nós chamamos de hidrossolúveis. Existem as lipossolúveis e hidrossolúveis. Hidrossolúveis são aquelas que são solúveis em água. Então, o que acontece? Quando a pessoa não consome no dia, aliás, ela consumiu demais em um dia, a gente elimina. A gente vai eliminar aquele excesso. Ou seja, no outro dia você precisa realmente repor aquela quantidade, porque senão você vai ficar com deficiência. Então, dependendo da vitamina, hoje a gente vê muitos tratamentos, por exemplo, para depressão, pensa lá em magnésio, em vitaminas do complexo B que são importantes para o sistema nervoso, que a pessoa pode se beneficiar, mas precisa ser muito bem indicado. O problema é dizer que todas as pessoas precisam daquilo, que é o que nós vemos hoje. Muitas pessoas dizendo, tem que ser intravenoso. Para algumas pessoas pode ser interessante, mas geralmente por absorção via oral já é suficiente. Mas tem essa questão da absorção. Se a pessoa não está conseguindo absorver, entra aqui mais uma alternativa. Então a gente vê a tecnologia sendo utilizada a favor da saúde. Então precisa ser muito indicado, muito individualizado para saber se a pessoa precisa ou não daquele momento também, né? Sem dúvida. E Andriele, me conta, já que a gente entrou na papo de longevidade, sobre as Blue Zones. Explica para quem está nos acompanhando o que elas são. Então, você parece que vai visitar. Já foi ou está indo para uma dessas áreas, é isso? Sim, esse ano estou iniciando um projeto. Basicamente, Blue Zones são áreas no mundo que as pessoas vivem mais, são mais longevas, aí tem mais de 100 anos de idade. E é muito evidente que essas regiões têm hábitos específicos, hábitos parecidos. Então, esse ano eu estarei indo para uma das, né? Qual? Estou indo para Loma Linda, na Califórnia. E a gente tem um projeto de encontrar essas pessoas, essas regiões, e entender quais são
os hábitos dessas pessoas, como é a alimentação delas e também não trazer uma conclusão sobre isso, mas trazer uma reflexão. E principalmente trazer para as pessoas que moram em um estilo de vida contemporâneo, que é dessa loucura do dia a dia, que a pessoa não precisa se mudar para uma Blue Zone, ela não precisa ir para, enfim, né, para outras regiões do mundo para conseguir ter mais longevidade. Aqui no Brasil tem? No Brasil ainda não foi descoberto. Existem regiões que... São quantas hoje? Hoje são 5 regiões, ainda começando esse estudo, mas eu acredito que existem outras regiões do mundo. A gente vai começar esse projeto agora, né? Ainda fica um mistério, mas vamos começar a estudar um pouco mais essas regiões, as pessoas que moram nessas regiões, entender quais são os hábitos dessas pessoas, para que as pessoas que não moram em regiões com altas taxas de longevidade, elas consigam entender quais são os hábitos que podem melhorar a longevidade delas. Então, é uma questão de inspiração, questão de reflexão. O que eu posso fazer na minha casa, na minha empresa, para melhorar a minha longevidade? Eu não preciso me mudar de lugar, eu preciso mudar o meu mindset, preciso mudar o meu estilo de vida. E aí a gente entra muito nessa questão de qualidade de vida. Você não só viver mais, mas viver melhor. E principalmente impactar a vida das pessoas que estão à sua volta. Que é um propósito muito forte, você conseguir trazer um estilo de vida que você também consiga impactar várias outras pessoas. Até queria comentar, eu já trabalhei em hospital e teve uma vez que eu saí muito emocionada do hospital, que basicamente eu estava conversando ali, fazendo o que a gente chama de anamnese, uma conversa ali com o paciente no leito. E era um homem que ele tinha muito dinheiro. Ele falou assim que tinha várias empresas e enfim. O que acontece é que ele estava louco para sair de lá. Ele teve um AVC, ele teve uma sequela forte. Mas ele falou, eu só quero sair daqui para brincar com os meus netos. Eu só quero poder sair daqui e jogar bola com os meus netos. E aí, depois a filha dele que estava do meu lado, ela me chamou no canto, ela falou assim, olha, ele está delirando porque ele perdeu todo o movimento da perna esquerda. Então, ele nunca mais vai conseguir andar, nunca mais vai conseguir correr. E eu lembro que aquele dia eu senti o que era a empatia, sabe? Porque eu fiquei pensando assim, nossa, ele tem todo o dinheiro do mundo, ele poderia fazer o que ele quisesse com o dinheiro, mas ele não pode. Porque ele não tem mais o que ele precisaria para conseguir dar o amor que ele gostaria para os netos dele. Então, quando a gente pensa na nossa saúde, não é só uma questão de cuidar do meu interior. É questão de cuidar das pessoas que eu amo e que me amam também. Então, é esse contexto que eu quero trazer para os profissionais da saúde, que eles não vão só potencializar a marca deles, mas que eles vão transformar vidas, que o propósito é muito maior do que isso. E que a gente consegue fazer isso com o uso de uma ferramenta que a gente hoje utiliza para aumentar o nosso conhecimento. E a gente pode aumentar o conhecimento de outras pessoas, pode transformar muitas vidas, compartilhando o que a gente aprende. Quantas pessoas têm conhecimento acumulado em casa e elas não compartilham porque elas não sabem como fazer isso. Então, é esse o propósito do livro Personal Branding para profissionais da saúde. É que o profissional da saúde se veja como uma marca e que ele, de uma vez por todas, pense, eu tenho um propósito muito forte nesse mundo e eu posso mostrar isso para as pessoas. Bom, então a gente está encerrando aqui o programa As Liberais. Andriele, que acabou de lançar esse livro Personal Branding. Convida o pessoal aí para ler, para conhecer o teu trabalho mais uma vez. Pessoal, Personal Branding para profissionais da saúde é um livro inédito na área de marketing, na área da saúde, e ele traz um passo a passo, um guia completo para que o profissional consiga se posicionar e ele saiba o que fazer para fortalecer a sua marca pessoal e transformar muitas vidas por meio do conteúdo que ele tem para compartilhar. Então, basicamente, esse é o conteúdo do livro. E onde rápido, encontra? Em todas prático. as livrarias? Tem disponível na Livraria da Vila, em São Paulo, e também na Amazon, em várias plataformas online. Na Amazon a gente encontra tanto impresso como digital. Então, fazemos questão de enviar também com uma dedicatória especial aí para quem garantiu o livro. Então, tem lá disponível, é só pesquisar Personal Branding para profissionais da saúde.
Legal, Andriele, obrigada, super obrigada pelo papo. Eu que agradeço, Saúde é um papo que Foi eu obrigada, adoro né? conversar, por mim eu estenderia aí por mais tempo. Descobri que a Andriele é catarinense, assim como eu. Joinville, Chuville. Chaville, eu sou de Brusque. De Brusque, do ladinho. Então estamos em casa, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E para você que nos acompanha até aqui, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like. E mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. É uma forma de você apoiar o nosso trabalho, o nosso jornalismo independente. Até a próxima semana.